Sejam bem-vindos e na aula de hoje será apresentado o widget de entrada QComboBox. Um combo box, ou caixa de combinação, tem como característica apresentar uma lista de opções para o usuário de forma que tome o menor espaço possível da interface. Então, vamos estudar sobre o QComboBox. Eu vou criar uma janela principal utilizando o template main window e clicando em Create. Vou ajustar o tamanho dessa janela e na seção de Input Widgets eu vou clicar e arrastar esse widget chamado ComboBox. Eu vou inserir também um widget Line Edit na nossa interface. A primeira coisa é, se o ComboBox é uma lista, como nós adicionamos itens a esse widget? A resposta é simples. Utilizando o Qt Designer, nós podemos clicar duas vezes no ComboBox ou clicar com o botão direito e selecionar o Edit Items para adicionar ou remover itens desse widget. Nessa janela, clicando no mais, eu posso adicionar quantos itens eu quiser. Então, vou adicionar, por exemplo, 3 opções nesse widget. Para o ComboBox, vocês percebem que existem várias propriedades que podem ser alteradas. Eu não vou entrar em muitos detalhes com todas elas, porém em algumas será feita uma análise. Uma das propriedades que eu vou mostrar é a Editable. Suponha que nessa aplicação, com os 3 valores pré-definidos nesse ComboBox, o usuário queira um que não está aqui. Você pode permitir, através dessa propriedade, que o usuário consiga alterar as opções diretamente através da ComboBox. Então, essa opção deve ser marcada como True, permitindo a alteração direta através do ComboBox. Se eu der um Preview apertando Ctrl R, vocês verão que eu posso selecionar alguma dessas 3 opções, mas eu posso também adicionar uma nova, escrevendo diretamente no ComboBox e apertando Enter. Vocês verão que essa 4ª opção que eu criei vai estar disponível. Isso nos leva a um outro ponto. E se eu quiser que essa opção que eu acabei de inserir apareça, por exemplo, no topo da lista, ou sobrescreva a opção antiga. Na aba de propriedades desse ComboBox, nós temos a Insert Policy, que gerencia como os novos itens inseridos pelo usuário se comportarão na ComboBox. Por padrão, o valor será Insert at Bottom, ou seja, inserir no fim, no inferior da lista. Se eu clicar aqui nessa setinha, terão diversas opções. A primeira não permite que a opção digitada pelo usuário na ComboBox seja inserida na lista. A segunda vai inserir qualquer nova opção no topo da lista. A terceira sobrescreverá a nova opção na posição da opção antiga. Então, se por exemplo a opção 3 estiver selecionada e eu inserir um novo valor, esse novo valor ficará no lugar da opção 3. A 4ª opção insere o novo item na parte de baixo, como já dito. O 5º e o 6º valor vão inserir as novas opções após e antes do item atual, respectivamente. E o último valor organizará o novo item alfabeticamente de acordo com os itens já existentes. E para testar essa propriedade, eu vou setá-la com um Insert at Top e dar um Preview. Então aqui nós temos as nossas 3 opções e eu vou criar a opção 4 e apertar Enter. Vocês verão que a opção 4 ficou no topo da lista. Se eu mudar, por exemplo, essa propriedade para Insert at Current, na qual a atual opção será sobrescrita, eu vou selecionar o item 2 e vou dizer que esse item vai ser o item 4 agora. Apertando Enter, vocês verão que a opção 2 foi sobrescrita pela opção que eu acabei de digitar. Vamos imaginar que as opções da ComboBox não sejam do mesmo tamanho. Isso é, se por exemplo conter um item nessa ComboBox com um texto bem maior que as demais. E vamos considerar também que esse ComboBox seja um pouco menor. Se eu der um Preview nessa interface e abrir
essa lista de itens, vocês verão que o texto da opção maior não aparece completamente. E como nós corrigiríamos isso? Existe uma propriedade chamada Size Adjust Policy que resolve esses problemas. Por padrão, o seu valor ele ajusta o tamanho da combo box de acordo com o primeiro item que aparece escrito. Se eu quiser que todos os itens apareçam sem nenhum problema, nós poderíamos usar nessa opção o valor Adjust to Contents, que definirá sempre o tamanho da combo box como o necessário para mostrar todos os itens. Então, se agora eu der um preview com esse valor na propriedade, a opção maior não sofrerá alterações devido ao seu tamanho. E para finalizar sobre essa propriedade, o terceiro valor possível, de acordo com a própria documentação do Qt, não deve ser usado por estar ultrapassado. E o último valor, ele também ajustará o tamanho mínimo necessário para que todos os textos apareçam, porém, ele vai considerar também os ícones que podem ser inseridos em cada item da combo box. Partindo para o código, vamos trabalhar com mais alguns métodos e sinais. A primeira coisa é sobre a adição de itens pré-definidos, que, como vocês podem ver, é feita com essas 4 linhas, mais essas 4 linhas do método ReTranslateUI. Nós podemos, via código, utilizar o método addItems e passar como valor uma lista. Então, eu poderia, na nossa classe, criar uma lista com as opções que nós desejarmos. Então, eu vou criar aqui a opção A e também a opção B, por exemplo. E passar para esse método, self.combobox.addItems, essa lista. Então, self.lista. E vocês perceberão que, se eu executar esse código, esses novos itens aparecerão no fim da lista. Esses valores, a opção A e a opção B, eles não vão aparecer no topo como os que o usuário insere diretamente na combo box. Isso porque o método InsertPolicy funciona somente para a entrada direta do usuário, não aos itens adicionados via código. Agora, na outra parte da moeda, se nós quisermos excluir um item, nós podemos utilizar o método RemoveItem. Esse método remove um item da combo box, dado o seu index. E para achar um index de um item, nós podemos utilizar o método FindText. E esse método retorna um index da primeira ocorrência de uma string que seja igual à string dada. Como é retornado um valor, eu vou criar aqui uma variável chamada index, que vai ser igual a self.combobox.findText, que é o nosso método, e entre os parênteses nós inserimos o texto que nós queremos encontrar, como por exemplo, opção 3, e em seguida nós vamos definir uma flag. Essa flag vai dizer como que o dado, opção 3, vai ser procurado. E para acessar essa funcionalidade, nós devemos escrever qt.core.matchFixedString. Esse é um dos tipos de flag que existe. E o que ele vai fazer é adquirir esse texto dado, opção 3, e procurar no combo box, sem distinção de letras maiúsculas e minúsculas, se essa string existe naquele objeto. Se quiséssemos, por exemplo, que as letras maiúsculas e minúsculas importassem, nós poderíamos usar a flag matchCaseSensitive. Além dessas duas flags, existem diversas outras com especificações de procuras diferentes. E se essa procura falhar, ou seja, não existir o texto dado naquele combo box, o valor retornado será -1. E aí pode ser feito todo um tratamento de erros utilizando if e else. Agora que a gente tem um index, nós podemos excluir utilizando self.combobox.removeItem e entre os parênteses nós vamos inserir qual que é o index dessa opção. Esse código
ele só vai funcionar se estiver após a chamada desse método. Isso porque os textos dos itens estão sendo definidos após a exclusão. Logo, aquelas linhas de código não vão funcionar. Então, aqui no final do método setupUI, eu vou colocar para remover o item opção 3. Agora, se eu executar esse programa, vocês vão ver que na nossa combo box não existe mais a opção 3. Se eu alterar, por exemplo, de opção 3 para opção A, vocês verão que vai funcionar da mesma maneira, com a opção A sendo excluída. Nessa última parte da aula, eu vou mostrar os sinais que podem ser usados no combo box. O primeiro é para verificação de mudança. Então, por exemplo, eu quero mapear quando o usuário troca de opção nesse combo box. Então, para o nosso objeto chamado combo box, eu vou utilizar o sinal, que pode ser current index changed ou current text changed. Ambos fazem a mesma coisa, ver se o usuário alterou entre as opções. Porém, o current text changed nos disponibiliza o texto que está sendo selecionado após a mudança. Dessa forma, eu posso conectar esse sinal a um slot pré-definido do LineEdit, por exemplo, sem a necessidade de nenhum tratamento. Então, o slot que será conectado do nosso LineEdit será o setText. E como eu disse, o currentTextChanged já nos retorna o texto. Logo, eu já posso setar diretamente o texto no LineEdit. Então, executando esse código, vocês verão que assim que eu trocar de opção, o texto será copiado para o nosso LineEdit. Para o mesmo processo, você pode utilizar o sinal activated e, entre colchetes, digitar a palavra-chave str para string. Esse sinal ele vai ser acionado quando o usuário escolher um item. E a palavra-chave str deve ser explícita, porque dessa forma nós vamos adquirir o texto do item escolhido. Se eu executar esse código, vocês verão que o mesmo resultado será feito, copiando a string do item selecionado para o nosso LineEdit. Essa foi a aula de hoje para entender sobre o funcionamento básico de um combo box. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.